Saudações de paz, meus irmãos, Escola Bíblica Dominical. Estamos iniciando a lição de número 2, que tem como título A Adversidade Traz Maturidade. Nessa nova lição, nós desenvolveremos aquilo que o autor nos traz como ensinamento, que é justamente o Dário Francisco de Oliveira, né? O autor dessa lição. Uma lição muito boa, muito edificante. E quem já fez a leitura da revista vai estar com o seu conhecimento aqui complementado. E vamos orar ao Senhor agora, né, meus irmãos? Vamos orar. Pai bendito, Deus, obrigado por essa Escola Bíblica Dominical. Obrigado por esse momento entregue a Ti. Obrigado pelo que o Senhor tem nos dado como conhecimento, como saber. Aperfeiçoa-nos como professor, como pastor, como aquele que ministra. E também, meu Deus, esteja dando entendimento, compreensão a todos os que participam dessa lição, dessa aula, em nome de Jesus, Pai. Deus seja louvado através das nossas vidas. Amém. Ok, meus irmãos, é o seguinte. O título da lição é A Adversidade Traz Maturidade. E quando eu olho para esse título, ele não tem a ver apenas com o tempo que nós estamos vivendo. Para qualquer tempo da vida ele vale. Afinal de contas, as adversidades elas sempre existirão e sempre existiram. Porém, ela é uma lição cheia de esperança, ela é cheia de mensagens de esperança. E ela faz um contraste justamente com a perda da esperança. Por quê? Porque isso é algo que precisa ser, eu não vou dizer combatido, mas ensinado. Ensinar as pessoas a ter esperança. Estimular as pessoas a viverem com esperança. Porque nós temos encontrado muitas situações onde as pessoas não acreditam mais. Não acreditam mais na vida, elas não acreditam em Deus. Às vezes elas acreditam em Deus, mas elas não acreditam no que Deus pode fazer. E isso traz um resultado negativo, tendo em vista que o ensinamento que nós temos dentro dessa revista é para que venhamos a tirar o melhor proveito possível das adversidades. Por quê? Porque a adversidade, como nós iremos ver, traz conhecimento, traz perseverança, traz uma nova forma de viver. Muito bem. É como aquelas situações que a gente já passou, que nós já vivemos, e hoje nós apenas lembramos que vencemos. Olha só aquela dificuldade que eu tive, aquela dificuldade que eu vivi, e hoje eu estou lembrando o quanto eu consegui vencer. Porém, nós podemos entrar num ângulo assim, bem mais profundo, se você imaginar que a pessoa que faz essa reflexão do passado, ela concluir que naquele momento ela não tinha esperança, mas mesmo assim Deus agiu e tudo se consolidou. Entenda o que eu estou falando. Deus não depende que tenhamos esperança para que Ele venha a agir no meio da adversidade. A questão é que, independente de nós termos esperança ou não, a adversidade ela passa. Mas o que a lição está trazendo aqui como objetivo de aprendizado é que, se depois dessa adversidade nós venhamos a alcançar uma maior maturidade ou não. Amadureceu, a pessoa amadurece, as adversidades fizeram com que ela tivesse um entendimento diferente da sua própria fé. Muito bem. Às vezes, as pessoas elas são chamadas de tolas. Por quê? Porque elas não perdem as esperanças, né? Ele não perde as esperanças. Como ele é tolo, como ele é teimoso, como ele é insistente. Porém, em certas situações, a única coisa que nós podemos fazer é ter esperança. Ainda mais para aqueles que confiam em Deus, né? Tem um dizer que afirma a seguinte frase: eu não vou chorar por aquilo que não chora por mim. Não é esse conceito que a gente quer ensinar, mas eu estou usando essa frase aqui para exemplificar a atitude de Jesus. Por que essa frase fala assim, eu não vou chorar por aquilo que não chora por mim? Porque ela traz um conceito de que você só deve se preocupar
com aquilo que lhe valoriza. Porém, Jesus Cristo, ele morreu por aquilo que não tinha valor, por aquilo que para ele mesmo não teria proveito, e nós somos os únicos beneficiados pelo que Jesus fez ao vir a essa terra e se dar em sacrifício. Jesus, ele não apenas chorou por nós, mas ele se deu completamente por nós e ele passou pelas maiores adversidades. E o seu exemplo é muito importante porque nos faz entender de que maneira nós podemos agir usando a Cristo como exemplo. Então vamos ao nosso texto, que está aqui em 2 Coríntios, no capítulo 4, eu vou abrir aqui, 2 Coríntios capítulo 4, dos versículos de 16 a 18. Então, acompanhe comigo. Por isso, não nos desanimamos, ainda que o nosso exterior esteja se desgastando. O nosso interior está sendo renovado todos os dias. Pois a nossa tribulação leve e passageira produz para nós uma glória incomparável de valor eterno. Versículo 18. Pois não fixamos o olhar nas coisas visíveis, mas naquelas que não se veem, pois as visíveis são temporais, ao passo que as que não se veem são eternas. É um texto curto, mas ele é um texto curto por natureza. Ele é assim, subdividido dentro do capítulo. E ele fala, esse texto, das aflições do homem e o resultado que esse homem pode tirar das suas adversidades. E nós podemos agir de maneira melhorada após cada tribulação. Eu vou usar aqui um exemplo da aviação comercial. Muitas pessoas elas têm medo de andar de avião, né? Mas ao tempo que os anos vão passando, a aviação comercial ela tem se tornado cada vez mais segura. E por que a aviação comercial tem que ficar cada vez mais segura? Por causa dos acidentes. Por causa justamente das adversidades que aconteceram. E o que foi que houve após essas adversidades, após os acidentes? Uma preocupação maior com a segurança e com o desenvolvimento das aeronaves. Então, o setor de aviação aprendeu com as adversidades. Eu estou usando esse exemplo, meus irmãos, para dizer que, assim como a aviação aprendeu e ela não parou de voar, já pensou assim, não, esse negócio de avião não dá certo, porque aconteceu um acidente, morreram muitas pessoas, então vamos parar com isso. Não, muito pelo contrário, a aviação continua. Assim é a nossa vida. Não é por causa das adversidades que nós vamos parar de fazer, de falar e de efetuar aquilo que o Senhor nos deu como missão, até mesmo em outros objetivos na nossa vida. Então, as adversidades vêm para quê? Para nos melhorar ou para nos paralisar? Por isso que nós podemos agir de maneira melhorada após cada tribulação. Eu posso passar por uma mesma situação várias vezes. Mas cada vez que ela acontece, eu me saio cada vez melhor, porque eu estou preparado para isso. Eu me lembro que no meu tempo que eu tinha que passar de bicicleta em determinado local todo dia, e só tinha aquele caminho que eu poderia passar, não tinha outra via. E tinha um cachorro grande, um cão grande, feroz, que eu tinha que encarar esse cão todo dia. E quando eu passava, ele corria atrás de mim, tentando me morder. E aquilo me afligia, porque eu tinha que ir, tinha que voltar. Era uma adversidade, era uma situação difícil. O que foi que eu fiz? Quando eu chegava perto da casa, eu descia da bicicleta. Era uma casa com um terreno grande. E eu não sabia onde é que o cão estava, porque ele saía de dentro do terreno. Eu pegava a bicicleta e ia a pé. Aquele período eu deixava de pedalar e ia caminhando.
E isso fez com que não chamasse mais a atenção daquele cão. Então eu aprendi, a necessidade me fez mudar uma postura. Olha, quando você estiver passando nesse lugar, passa mais devagar, desce da bicicleta. E assim eu encontrei uma solução para uma determinada adversidade. Sabe o que é que eu faço hoje? Se eu estiver andando de bicicleta em algum lugar, em outro, olha só, em outro tempo, em outro lugar, e algum cachorro vier atrás de mim, eu desço da bicicleta e vou caminhando devagarzinho. Aquilo que eu aprendi anteriormente serve para mim ainda hoje. Meus amados, esse é um exemplo muito simples, mas que serve também para outras situações. Por quê? Porque é nesse ponto que a adversidade nos traz maturidade. Eu falei aqui um exemplo muito simples, mas existem situações que são mais complexas em que nós aprendemos a lidar e muitas vezes temos que nos reinventar mais de uma vez. É claro que muitos ficam pelo caminho. Por quê? Porque eles preferem a desesperança. São aqueles que recusam tirar um aprendizado da maturidade, ou seja, da adversidade, melhor dizendo. E assim eles desistem, porque você já ouviu falar aquela conversa que diz: isso já foi tentado e nunca deu certo, isso nunca aconteceu, nunca deu certo. Já pensou se os aviões tivessem parado no primeiro acidente, né? Já pensou se os desenvolvimentos gerais de medicação ou de invenções, ou até mesmo, como nós veremos na lição, já pensou se o apóstolo Paulo tivesse desistido diante das primeiras adversidades que ele enfrentou? Então, esse é o oposto total da maturidade. A desesperança. E aí eu chego aqui com uma palavra que não está na lição, mas eu vou colocá-la aqui, que se chama resignação. É quando a pessoa se resigna, quando ela para. O significado de resignação, eu fui ao dicionário e achei o seguinte significado: é aquele que aceita pacientemente algo, que sustenta ou aguenta uma adversidade sem se opor, conformado, ou seja, ponto e vírgula, conformado. Ou é alguém que aceita pacientemente as coisas mudarem ao léu, a própria sorte, ou aquele que sustenta ou aguenta uma adversidade sem se opor, é o que se chama, que sofre calado, né? Eu estou sofrendo, mas ninguém sabe, eu aguento aqui calado, eu não digo nada. Que se resume justamente na palavra conformado. É claro que a gente deve se conformar, mas existem situações em que nós podemos agir para que a adversidade seja vencida. Então, aí entra a questão do discernimento. Eu tenho discernimento suficiente para saber se eu tenho que agir ou ficar parado? É isso aí. A experiência de vida, através de adversidades enfrentadas, é que nos vai dar essa capacidade de leitura das situações da vida, né? Ao invés de simplesmente ficar resignado esperando que tudo se resolva sozinho. Por quê? Porque chega uma hora que a gente tem que tomar decisões. E eu estava lembrando aqui de uma laranja. Porque aquele que não quer enfrentar a adversidade, passar por um processo que o leve à maturidade, aquele que não faz o melhor aproveitamento das suas experiências, eu comparo ele como quem descasca uma laranja, e tem todo o trabalho de descascar a laranja, corta a laranja ao meio, aí ele joga a laranja fora e come a casca da laranja, que é a parte mais difícil, mais ácida e que não tem gosto. Pode até servir para um chá, mas para comer não serve. Então, a melhor parte é jogado fora. E quem não tira o proveito da adversidade e vive de maneira resignada,
não tem as mesmas condições de tomar decisões acertadas na vida, porque não digeriu as situações que viveu. E na hora de tomar decisões, a pessoa já cansa, ela já está cansada no começo. Quando ela vê a mesma adversidade, ela já tem a dificuldade. É como proferir palavras em momentos de ira, né? Como quando se fala assim, eu nunca mais eu vou fazer assim, eu nunca mais... Aquela história, né? Eu nunca mais. Porém, a nossa maior dificuldade de lidar com o nosso próprio eu, ela é revelada nesses momentos de adversidade, onde tanto a gente pode crescer quanto entrar no estado de desesperança. Tanto a gente pode se encher de esperança, como a gente pode murchar. E aí, pastor, o que determina essa ação de negativa ou positiva do nosso ser? Ora, é impossível nós evitarmos as adversidades. Aquele que tenta apenas evitar as adversidades, ele não aprenderá a lidar com elas. E elas irão se repetindo. E quantas pessoas não retomaram as suas vidas com os seus conceitos melhorados, enquanto elas não fizerem isso, elas estarão estacionadas no mesmo lugar. Nessa pandemia mesmo, quem retomar a vida com lições aprendidas terá acumulado experiências. E não apenas vivido esse tempo. Eu passei pela pandemia. Não, eu vivi, eu aprendi, refleti. E ela me melhorou. O autor da lição, ele nos apresenta também um texto aqui em Isaías 40, 31, na parte A, como uma saída mental dessa crise. Até então eu tenho falado aqui de problemas, de dificuldade, de pessoas que não reagem, de pessoas que não têm esperança e tudo. Mas e aí? Qual é a solução bíblica? Simplesmente falando, Isaías 40, 31a diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Eu posso até complementar quando diz que basta cada dia o seu mal. Basta cada dia o momento que não foi proveitoso. Mas para aquele momento, que foi desagradável para aquele momento, mas que trouxe crescimento futuro. Renovar as forças no Senhor tem a ver com espera? Tem. Essa é a questão. Quando eu li o conceito de resignação, quando diz que o resignado é aquele que aceita pacientemente algo, tudo bem, isso não está errado. A questão é a passividade, de que quando chega o momento de agir, a pessoa não age. E quando chega no momento de esperar, ela age. Tá vendo a troca? Quando é para esperar, ela não espera. Quando é para agir, ela para. Essa sincronia é o que se chama, essa sincronia de ação ou de esperar, é o que se chama de maturidade. É uma das características da maturidade. Por isso que o texto também fala, mas os que esperam em quem? No Senhor. Ou seja, na ação de Deus. Renovarão suas forças. Que forças? É apenas a força física? A nossa mente também cansa, o nosso espírito muitas vezes também desfalece. E quando eu toco nesse assunto de desfalecer, nós olhamos para o apóstolo Paulo, muito bem mencionado aqui dentro dessa lição, e nós percebemos facilmente que ele viveu uma série de situações difíceis aonde ele teria todos os motivos para desfalecer e desistir. Ele sofreu açoites, prisões, perigos de morte, apedrejamento, sofreu naufrágio, rejeição, fome, sede, jejum. Sua autoridade apostólica foi colocada em dúvida. Está tudo aqui na revistinha. Ó.
Você pode ver, ler, acompanhar. 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 23 a 28. Eu espero que você tenha feito a leitura desse texto. Se não, ainda dá tempo de fazer. Aonde toda essa lista de dificuldades que ele mesmo apresenta, que são justamente as suas lutas passadas, né? E ele não se coloca como coitadinho, mas como quem perseverou. Olha como isso é maravilhoso. A forma como Paulo apresenta: eu não sou um coitadinho, eu sou alguém que venceu. E que cresceu, e que desenvolveu a fé e alcançou maturidade. Às vezes nós precisamos dizer o que passamos para encorajar outras pessoas. Pensemos, é isso mesmo, pensemos nas oportunidades que nos poderão ser oferecidas se provarmos que somos capazes. Capazes de quê? Quando se fala assim, eu vou provar que sou capaz. Calma aí. Capaz de suportar. É uma das capacidades. Capaz de suportar sem desanimar diante de problemas ou de oposições. Capaz também de depender de Deus e não da própria força do intelecto. Para ser considerado como pessoa de Deus, para que se veja essa hora que ele é uma pessoa de Deus, é uma pessoa que as suas ações, a sua postura demonstram que confia em Deus. Ser capacitado para encorajar os desencorajados, aconselhar os desencorajados para que eles mudem e saiam da situação de desesperança. É essa lição, e como pastor e como professor da lição, a gente traz isso como um desafio para quem quer que seja que esteja vivendo essa situação, que não acredita mais em nada, que não acredita, que vive extremamente decepcionado e vencido pelas adversidades. Eu espero que você tenha lido a lição. Eu estou apresentando o teor do texto aqui de uma maneira geral. Depois a gente vai detalhar aqui os tópicos de uma maneira mais específica. Porém, não esqueça que existem vários exemplos de superação que vão além das experiências de Paulo. Existem muitas outras narrativas dentro da Bíblia que falam quanto homens e mulheres de Deus lutaram e venceram. Até aqui, nós conversamos sobre os assuntos da lição, que pode ser resumido em 3 pontos gerais. Então, é uma espécie de resumo que eu vou fazer aqui. Preste atenção. Primeiro, nós vimos a visão espiritual. Enfim, a interpretação do que ocorre em nossa vida no campo espiritual. O texto nos ensina isso. Nós vimos também a questão da mutabilidade, ou seja, as coisas mudam. A adversidade ela é uma mudança. E ela provoca também em nós mudanças, e esperamos que essas sejam positivas, nós vimos isso. O quanto mudamos ao tempo que vivemos nossas experiências e somos aperfeiçoados. Um terceiro ponto, que o nosso olhar deve estar voltado para as coisas que são duráveis ou perduráveis. O que é da terra irá passar, e o que é dos céus permanecerá. Isso fica muito, muito claro aqui no versículo de número 18, aqui no final. Pois não fixamos o olhar nas coisas visíveis, mas naquelas que não se veem, pois as visíveis são temporais, ao passo que as que não se veem são eternas. Já no início da lição eu fiz menção da importância de focarmos nesse objetivo final que diz respeito ao reino vindouro. Então vamos seguir com o detalhamento dos tópicos da revista, caminhando já para o final. Como eu bem expliquei, eu fiz um apanhado da revista toda e vamos olhar agora aqui para os tópicos. Primeiro, ponto de número 1.
A adversidade, ela é inevitável. A adversidade é inevitável. Residimos em uma terra devastada pelo pecado e moramos num tabernáculo que envelhece. Assim escreveu o autor da lição. Característica da terra, pecado. E o tabernáculo que envelhece somos nós, o nosso corpo. Mediante essas características, meus amados irmãos, como não haverão adversidades? É uma pergunta que eu faço. O mundo jaz no maligno. O nosso corpo é limitado. A nossa inteligência não contempla todo o conhecimento. Naturalmente teremos adversidade. E ou já passamos, ou estamos, ou mais cedo ou mais tarde, nós vamos passar por adversidades. Ninguém está livre. O problema não é esse. O problema é que nem todos aceitam. E querem imprimir na vida uma perfeição que homem algum conseguiu. Nós podemos ser pessoas que buscam aperfeiçoamento. Mas sermos perfeitos, isso é tão clichê, né? Isso é uma coisa tão falada, já se sabe tanto disso. É tão chover no molhado, e às vezes se chove no molhado porque é um conceito que as pessoas sabem, mas mesmo sendo clichê, mesmo sendo repetitivo, é difícil de se viver. E aí a gente fica naquela, ou repete a mesma coisa, não fala mais nada porque não tem jeito. Tudo que a Bíblia nos ensina é para mantermos esse rumo de aperfeiçoamento, tá bom? E não viver uma paranoia de querer ser, nesse momento, uma pessoa perfeita, sempre perfeita. Porque isso aí é algo que só a glória nos proporcionará. Próximo ponto aqui que nós temos é o ponto de número 2. Ele nos diz o seguinte: a adversidade tem fontes diversas. Ela não vem do mesmo lugar. Então, de onde vêm as adversidades? Elas podem vir de nós mesmos. As experiências do profeta Jonas é um bom exemplo disso. A adversidade que ele viveu, ele mesmo criou, porque ele mudou a rota. A sua fuga lhe gerou problemas, e problemas bem maiores. Ele pensou que o problema estava em Nínive, e ele viu que ele não conseguiria nem chegar em Tarsis, e ali ele foi engolido por um grande peixe. E pense num sufoco, né? Deve ser um sufoco muito grande você estar na barriga do peixe. E barriga é uma força de expressão. Ninguém sabe onde é que ele estava. A partir das pessoas que estão à nossa volta também as adversidades podem aparecer. Então não sou só eu que crio a adversidade, quem está ao redor também. Os que são tidos como os que vivem criando adversidade para si e para os outros é o que chamam de adversidade gratuita. Ela é gerada por quem não consegue viver sem uma boa confusãozinha, né? Rapaz, eu não consigo viver sem uma confusão. E sem meter os outros em confusão também. Como fala ali em 2 Coríntios, que relata que o apóstolo Paulo estava convivendo por necessidade com aqueles que não acreditavam em seu ministério. Eram pessoas que eram da mesma igreja dele, ou pelo menos da mesma região, da mesma sinagoga. As situações foram as mais diversas possíveis. Mas existiam aqueles que não acreditavam em seu ministério, não acreditavam no que ele estava fazendo e criavam propositalmente problemas para ele. E Paulo não deixou de ser Paulo, ele não deixou de fazer o que tinha que ser feito, ele continuou, porque nele existia a persistência. Tem um texto aqui em 2 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 26, que tem uma pequena lista dessas adversidades vividas por Paulo. E elas são, muitas vezes passei por perigos, né? Repetindo aqui, perigos em viagens, perigos em rios, perigos entre bandidos, perigos entre os do meu próprio povo.
perigos entre os gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigo entre falsos irmãos. Se nós formos dividirmos aqui os tipos de perigo, nós temos os perigos relacionados às pessoas e os perigos relacionados a lugares. Perigos em rios, perigos em deserto ou no mar, risco de naufrágio, de outras coisas. Mas quando ele fala que teve perigo entre os do meu próprio povo, ou perigo entre os gentios, isso quer dizer que ele teve que passar por adversidades que diziam respeito a ou ao convívio com pessoas. E meus irmãos, quando nós olhamos para a vida de Paulo, nós podemos concluir facilmente que ele poderia ter fugido da sua missão para poder se ver livre disso. É um pensamento bastante razoável. Eu vou fugir da adversidade, porque aí pronto, eu não vou ter mais problema. Eu não vou mais eu não vou mais tocar no ministério para frente. Mas se nós formos também olhar que a quantidade de pessoas que Paulo alcançava e que estavam preocupadas com o Evangelho, as pessoas que estavam com ele, as pessoas que estavam realmente seguindo o que era correto, o número delas era bem maior do que poucos que criaram problema para ele. E aí é onde nós chegamos num ponto tanto quantitativo quanto qualitativo do que é perseverar diante da adversidade. Paulo pode ter pensado, tem 2, 3, 4, 12, não sei, mas se tem 12 me perseguindo, existem 2.000 que me apoiam em oração e que esperam os meus ensinos e que sentam para ouvir, que querem saber mais de Deus. Se existem 8 que estão procurando me apedrejar, existem outros tantos que me ajudam a continuar. Então esse pensamento de que o Evangelho, que a vida do Evangelho é hegemônico, pleno, onde todos irão concordar, onde todos irão apoiar, isso não existe, assim como as adversidades não deixarão de existir. É assim mesmo. Mesmo que tudo se acabe, mas o reino dos céus está garantido nas nossas vidas. Isso aqui dá força. O outro ponto é a ação de Satanás, que também gera adversidade. Como o próprio Paulo falou em João 10:10, que o diabo continua em seu propósito de roubar, matar e destruir. Perdão, não foi o apóstolo Paulo que falou isso. O texto aqui diz isso. O apóstolo Paulo falou que tinha o espinho da carne e que era um mensageiro de Satanás, né? Como fala o texto. Mas, como diz João 10:10, o propósito de Satanás é roubar, matar e destruir. E o quarto ponto, a quarta fonte de adversidade, elas podem surgir por uma ação divina. Eu falei o exemplo de Jonas, né? Ser engolido por um grande peixe foi uma ação divina. Uma situação divina criada para corrigir a rota daquele homem que estava fugindo do seu propósito. E agora, num outro ponto mais adiante, a adversidade ela é pedagógica. Pedagógica, ou seja, ela nos ensina. Qual a grande lição pedagógica que o mundo está aprendendo esses dias de pandemia, meus irmãos? O mundo tem aprendido que basta um vírus microscópico para que esse mesmo mundo enxergue a sua insignificância. Você acha que o mundo é grande? Não, ele é insignificante. O mundo tem sido subjugado por uma coisinha tão pequena, tão frágil. Nós aprendemos que o mal é uma realidade. A adversidade nos ensina isso, que o mal existe, que ele é real.
Porém, nós devemos confiar ainda mais em Deus. Quanto mais nós confiamos, nós nos fortalecemos, mas quanto menos nós confiamos, nos afastamos do Senhor. E muitas pessoas têm voltado para Deus, têm clamado a Deus pedindo livramento. Um outro ponto é que a adversidade, ela nos faz crescer. A adversidade nos faz crescer. Nós falamos muito disso. Ela nos faz crescer porque nós aprendemos a investir nas coisas duráveis que são dos céus. Aqui eu estou recapitulando. Paulo diz que a tribulação produz um eterno peso de glória muito excelente, 2 Coríntios 4, 17b, como está especificado aí na lição. Quando fala peso de glória, se refere ao futuro. Nós, na adversidade, melhoramos o nosso equilíbrio. E esse equilíbrio se dá justamente em não menosprezar e nem supervalorizar as provações. Infelizmente, o Covid-19 foi supervalorizado por uns e subestimados por outros. A polarização trouxe dificuldade para as igrejas, para elas tomarem decisões quanto aos cultos presenciais. Nós estamos vivendo essa dificuldade hoje, porque nós estamos naquela. E aí, se voltarmos e depois tiver que fechar de novo? E aí, como é que fica essa questão? Porque eu estou vendo que algumas igrejas estão voltando no tempo de maior expansão do vírus. Perdemos aí o time, o tempo. Quando era para justamente ficar todo mundo resguardado, é a hora que resolve se voltar. Porque as pessoas acostumam. É mais fácil se acostumar com a adversidade do que vencê-la, né? E nossa visão é que o Senhor nos faz entender que devemos ter calma. Lembra do texto que nós lemos lá em Isaías? Mas os que esperam no Senhor, então tem hora que a gente precisa esperar, porque nós não somos obrigados a decidir nada debaixo de pressão. Eu tenho me preocupado, meus irmãos, muito com isso. Que a nossa igreja não tem que tomar suas decisões por causa da pressão das outras igrejas, pressão de outras linhas teológicas, pressão da saúde, pressão para fechar, pressão para abrir. Eu não vejo decisões sábias sendo tomadas em meio de pressionamentos. Nós não precisamos pular as páginas da revista só para ver como é que será o final. Nós estamos aqui na revista, nós estamos lendo aqui. Então, não, vamos logo lá para o final da revista para ver como é que ela acaba. Senão, nós vamos passar por todo o processo. Isso seria mais sábio. Mas, historicamente, a igreja ela sempre teve suas experiências adversas. Nós não imaginávamos passar por uma época como essa, mas nós estamos fazendo história, estamos vivendo. Vamos fechar a lição. Vamos refletir sobre as perguntas elaboradas pelo autor da lição agora. E assim dar encerramento à lição de hoje, né? Vem aqui para pensar e agir. Veja aqui comigo. Por serem imprevisíveis, como você se prepara para os dias da adversidade? Olha só, as adversidades elas são imprevisíveis. Então, você está preparado? Tem vigiado? 2. O que fazer para que as adversidades não nos afastem dos nossos compromissos espirituais? É quando nós somos sufocados mentalmente e fisicamente por tanta coisa a ser resolvida naquela hora, naquele momento, que corre-se o risco até de esquecer de clamar e de pedir a Deus, justamente por confiar na própria força e não envolver o Senhor nas nossas causas. 3. Qual o valor das promessas da palavra de Deus nos dias da sua calamidade? Não tem valor o que Deus prometeu? Está valendo para a sua vida?
O que Deus fala a respeito da sua fidelidade quando nós precisarmos de socorro? Realmente ele cumpre o que faz? E por último, 4. Se todo mundo, crentes e incrédulos, estão sujeitos aos sofrimentos, qual é a vantagem de servir a Jesus? Olha que pergunta interessante, né? Todos os crentes e incrédulos estão sujeitos aos sofrimentos. Então, se todo mundo vai sofrer, por que eu vou servir a Jesus mesmo? Né? Essa pergunta nos faz justamente concluir que o melhor resultado é do reino vindouro. Porque lá sim, nós estaremos recebendo tudo aquilo que o Senhor nos prometeu, e lá não haverá choro, lá não haverá dor, nem pranto. E em nome de Jesus estaremos com o Senhor, louvando e agradecendo o seu nome. Amém? Muito bom. Então, essa foi a nossa lição. A próxima lição está aqui, ó, oração como refúgio. Você é convidado, desafiado a ler a lição para que estejamos em nome de Jesus aqui juntos, trabalhando o texto. Tá bom? Muito bem. Didaticamente, eu não vou estar destrinchando o conteúdo escrito da lição, mas sim comentando aquilo que o autor colocou ali. E a função do aluno é estudar a lição dentro do texto e chegar até aqui com o professor para que seja feito o comentário que diz respeito às verdades bíblicas contidas em cada lição. Então vamos orar. Pai bendito, Deus, obrigado pelo ensino, obrigado pela palavra, obrigado pela tua força em nós, pela tua vida, meu Pai, que renova as nossas forças, pelo teu Filho Jesus, o nosso Senhor, que em sacrifício vivo nos dá a grande liberdade e oportunidade de termos um rumo certo aos céus. Em nome de Jesus te agradecemos, meu Deus, meu Pai. Amém. Que estejamos em paz e que o Senhor nos abençoe grandemente, em nome de Jesus. Amém.